E aí pessoal, aqui é Roberto Kirizawa e hoje eu estou aqui com a minha esposa, meu amorzinho Arostali Kirizawa. Oi pessoal! Hoje a gente vai contar uma experiência que a gente teve agora recentemente. Nós tivemos o feriado do Golden Week aqui no Japão, né? Um feriado aí longo, aproximadamente uma semana, um pouco mais, até porque teve a posse do novo imperador, né? O Naruhito. E então o Golden Week esse ano ficou um pouco maior. A gente aproveitou essa folga para então ter uma nova experiência, aqui no Japão. E ao contrário do que todo mundo imagina, você também deve estar imaginando, né? Que experiência é essa? Será que foi viajar? Foi passear onde? Geralmente o pessoal fala em viajar, em passear. A gente foi ter uma experiência um pouco diferente. Nós fomos vivenciar, né? Ficamos 3 dias no monastério, junto com os monges, vivenciando o dia a dia e também fazendo a mesma rotina que os monges fazem. Então nós fomos lá a convite do monge Koei, né? Ele nos convidou para ir passar alguns dias lá. E agradeço aí ao monge Koei pela oportunidade, foi muito legal. Ele nos recepcionou lá e ajudou a gente no dia a dia, estando nos orientando. Nós fomos no monastério, né, o monastério chamado Toshoji, e lá se pratica o Zen Budismo. Então é uma escola, o Zen Budismo que segue a escola Soto, né? Então o pessoal fala Sotoshu, que fica em Okayama-ken, né, província de Okayama, na cidade de Kurashiki e no distrito de Yakagi-cho. Lá o monge Koei nos acompanhou, inclusive ele atua aqui próximo, no templo em Hikawa, onde o abade é o Yamaguchi Kanji, né? E eu vou deixar, inclusive, um endereço e o telefone aí na descrição do vídeo, porque caso tenha, eu sei que tem bastante brasileiros aqui na nossa região. Gostam, né? E muitas vezes querem praticar, querem conhecer, né, o Zen Budismo, o Zazen, que é a meditação budista, mas pela dificuldade da língua acaba não indo. Sim. Então o monge Koei, ele é brasileiro. Então, e ele vai poder estar ajudando esse pessoal, né, que quer praticar, quer conhecer. E por isso eu vou deixar então aí na descrição do vídeo o contato. Bom, então vamos começar a falar da nossa experiência. Primeiramente, eu tenho que falar pra vocês... Ai gente, eu tô rindo porque... Vida de monge não é fácil. Vocês vão saber já. Primeiramente, vou passar para vocês o horário, né? Nós acordávamos às 4 horas da manhã. Que é a rotina de lá, né? E 4 horas da manhã inicia a rotina, né? Que eu vou estar comentando. E nós vamos com atividades até às 9 horas da noite. 9 horas da noite apagam-se as luzes para que todo mundo esteja dormindo. Ou pelo menos aí estejam na cama tentando dormir, né? Sim. Então é uma atividade bastante intensa durante o dia inteiro. Tem apenas um horário de QK, né? Horário ali de descanso após o almoço. Mas o resto do dia tem atividade. Uma coisa bastante interessante são as refeições. E para isso eu vou deixar aí meu amorzinho contar um pouco da experiência das refeições que acontecem lá no monastério. Conta aí a sua experiência das refeições. Né? Já? A comida é deliciosa. E é legal que foi assim, uma comida, um cardápio vegetariano, né, amorzinho? Só que tem um detalhe, gente. Come-se muito, mas muito, hiper, mega rápido. Né, amorzinho? A alimentação lá, ela tem um tempo, não é que tem um tempo determinado, mas todo mundo lá come rápido. A alimentação propicia comer rápido, né? Porque vocês devem saber, a base da alimentação japonesa é o arroz, que é mais empapado, então auxilia, né, a facilidade de comer, a mastigação, vamos dizer assim, não precisa mastigar muito para comer o arroz.
Mas de uma forma geral eles comem bastante rápido. E é assim, a partir do momento que a pessoa acabou de comer, ela coloca ali, tem o ritual certo para colocar a colher, né, o hashi, e ela fica em posição ali, né, existem 3 posições básicas no Zen Budismo, ela fica numa das posições aguardando o resto das pessoas. Então chega um momento que todo mundo come rápido e você, como principiante, né, não tem tanta experiência. Não tem tanta experiência em comer tão rápido, a gente fica um pouquinho desconcertado, porque aí eles ficam todos em posição e só a gente comendo fica chato, né? Então... E aí fica só o croque-croque da gente mastigando. Nossa, eu fiquei com muita vergonha, confesso. Mas assim, daí tem uma segunda rodada, né? As pessoas podem repetir. Isso. Então é melhor, a gente aprendeu que nesse momento é melhor a gente parar e colocar também lá o hashi, a colher na posição, para que acontecesse a segunda rodada, colocasse comida para quem quisesse mais. Não necessariamente você precisa se servir de mais comida. Às vezes, no caso da gente, a gente ainda tinha comida no prato. Sim. A gente aguardava, servia a segunda rodada e aí começava a se comer novamente. Geralmente a gente conseguia terminar assim meio rapidinho, mas a gente conseguia terminar de se alimentar. Mas eu acho que tudo isso tem um propósito. Com certeza. Que é fazer com que você fique focado naquele momento que você está se alimentando. E como fala, uma meditação com ferramentas. Então você está focado ali no seu almoço, sentindo o gosto da comida, apreciando aquele momento realmente de se alimentar. E comer o que você precisa, e não normalmente como a gente fica às vezes na mesa conversando, aí vai comendo mais do que é necessário. Eu acho que isso daí realmente é uma forma de, primeiro, evitar da gente ficar naquela leseira depois de comer, conversando, gastando tempo, de preguiça. Então uma coisa que realmente eu acho que acontece para evitar isso. Outra coisa que eu gostaria de falar da alimentação é que a alimentação é rápida, não come-se muito, então é legal que não tem aquela coisa de tá gostoso, eu vou continuar comendo. Sim. E quando vai ver, você comeu demais e passa por uma mal, semana. Né? Então é difícil acontecer isso. É verdade. E o terceiro ponto é que eu estava bem reticente, com medo, porque sempre fui acostumado a comer carne e lá a alimentação é basicamente uma alimentação vegetariana. E eu fiquei com medo de passar fome, porque querendo ou não, a carne sacia, né? Ela pesa no estômago. E eu fiquei bastante surpreso, porque eu comi, não vou dizer que eu comi pouco, mas eu comi assim o suficiente, até pelo tempo determinado, mas eu fiquei o dia inteiro bem, eu não passei fome em nenhum momento. Inclusive não passei fome à noite, que era uma das grandes preocupações, porque no cronograma, quando eu vi, né, nós vimos, a janta acontece às 10:05 da tarde. Exatamente, e não se come mais, gente, depois só no outro dia. Eu fiquei com medo de passar fome, né, até porque eu não ia comer carne, ou seja, não ia pesar, já ia acontecer de não pesar no estômago, e ainda comendo esse horário, mas foi incrível. E outra questão também, você falando de não sentir fome, é porque é uma comida realmente saudável, natural, não tinha nada assim industrializado, pronto, salgadinho. Não, gente, era comida mesmo. Era arroz, era verdura, legumes. E eles mesmos produzem os alimentos fermentados, né, que são ótimos probióticos. Então, assim, além de saboroso, eu me senti bem pra caramba. Nossa, eu adorei. E me fez repensar, inclusive, a minha alimentação. Mas isso é papo para um outro vídeo. Vamos pro próximo tópico que eu coloquei aqui pra gente comentar, que é sobre o cansaço físico das atividades do dia. O que você achou referente às atividades do dia? Você se sentiu cansada, não? Como é que foi? Nossa, mozinho, você me pegou de surpresa. Posso falar então? Eu nem estava preparado. Daí você complementa? Acho que é melhor começar com você. As atividades, são atividades uma atrás da outra que acontecem. Existe um cronograma do dia. E isso é legal porque primeiro não fica naquela das pessoas, o que eu vou fazer agora, né? Pensando muito. São atividades bastante assim, mas é legal que tem bastante atividades, mas que não geram estresse. É um cansaço que você tem mais físico. Sim. Por exemplo,
tem de manhã lá a meditação, depois tem cerimônia, depois tem café da manhã, depois louça, tem o pessoal que vai fazer o almoço, outro pessoal vai fazer a manutenção do monastério, né? A gente um dia foi fazer o almoço, outro dia a gente foi fazer a manutenção, foi limpar um jardim. Então assim, são atividades que são cansativas fisicamente, porém são atividades que você passa o dia sem estresse. Prazeroso, Sem estresse, não é aquela coisa assim também, que fala assim, ó, você vai capinar esse jardim, você tem que terminar no prazo de tantas horas e isso tem que estar limpo e perfeito. Não, é assim, você tem um tempo ali que você vai fazer o teu melhor no que dá. Sim. Não terminou? Não tem problema. Amanhã, dentro da rotina, tem a manutenção do monastério novamente e você vai lá e termina. Né? Então é uma coisa bem legal que você faz um trabalho, tomando cuidado para fazer o melhor que pode dentro do prazo do cronograma, mas acabou. Não tem aquele general que vai estar ali em cima, não fez direito, não, faz ali, não, tem que fazer dentro do tempo. Então isso daí eu achei bastante legal. E as atividades fazem com que a gente sempre fique focado no presente. Isso que eu ia comentar. Focado no agora, fazendo ali. Não dá tempo de você pensar lá no passado, as coisas ruins que te aconteceu, ou nas preocupações que você tem futuras. Não dá tempo, gente. E é maravilhoso isso. É uma higiene mental que eu recomendo a todos. Viu? Sim, isso daí é uma coisa bem legal. Foi outro aprendizado fora da alimentação, que eu acho que dá para trazer para nossa vida, essa coisa de focar no que você está fazendo naquele momento. Não ficar preocupado com a próxima atividade do dia, mas foca ali e faz o seu melhor ali. E é impressionante que esse estilo de vida, você percebe que todas as pessoas que estão ali, principalmente os monges mais antigos, mais experientes, a vitalidade que eles têm, a força, a saúde, assim, uma cabeça jovem. Detalhe, eu não vi nenhum monge gordinho lá. Ninguém é gordinho, ninguém com cara de doente, ninguém triste. Gente, é outra vibe. Nossa, foi um ensinamento pra nós, né, amorzinho? Porque às vezes apesar de ser uma rotina bem puxada. Todos ali, sabe, sempre... É tropa de elite. Mas o pessoal sempre ali com um alto astral, né? Sim, todo mundo sempre feliz cordial e sempre um ajudando o outro. Isso é o mais legal. E outra coisa muitíssimo interessante, sem julgamentos. Se você, o jeito que você faz, como você faz... Quem você é, de onde você veio, o que você fazia, qual o seu trabalho, qual a sua profissão. Isso não tem problema. É maravilhoso isso, você estar inserido ali dentro daquela pequena sociedade na qual você se sente bem sendo exatamente quem você é. E nós dois éramos os únicos com cabelo lá, né? Porque inclusive as mulheres, tanto os homens quanto as mulheres, estavam com os cabelos raspados, né? Então era realmente nós dois... Eram os únicos com cabelo. Teve um dia, inclusive, que a gente tava lá... Mas eu não me sentia estranha por isso. Era o dia do pessoal raspar o cabelo. Né? O pessoal já deu uma parada, né, pra manter. E é interessante que você não se sente incomodado com todo mundo careca e muito menos estranha porque você tem cabelo ali. Não, foi... em nenhum momento foi mencionado também, né? Super, super tranquilo, gente. Nossa, é um aprendizado isso pra gente, né? Sim. Poder conviver com as diferenças, com as particularidades e sem julgamento. Agora falar uma das coisas também que eu achei mais interessantes lá, que é o Zazen. O Zazen é a meditação, né? É a meditação budista, do Zen budismo. Tanto de manhã, logo a primeira coisa que a gente faz, lá no monastério. Começa às 4 da manhã. E depois no final do dia, antes de deitar. Tem essa sessão novamente. Eu confesso que fiquei com medo de não dar conta, né? Porque nunca tinha feito isso, né? Mas eu me surpreendi. Então, as pernas a grande dificuldade que eu acho que eu tive, e meu amorzinho também deve ter tido, é a posição do Zazen, né, gente? Que é basicamente a posição que o pessoal fala de lótus, que é a certa, completa, né? Ou variações dela, né? Porque a de lótus você coloca um pé com outro pé assim, dobrado, né? Agora, ou variações dela, que é meio, um pé em cima, o outro fora, ou os dois, um paralelo com o outro. Né? Eu estava usando a paralela. Você estava usando qual?
essa a também. paralela, né? E assim, a dificuldade é primeiro que tem que ter uma certa flexibilidade. E como a gente não estava acostumado, Gente, tô enferrujada. nem treinamos. Totalmente. Então, chegar lá e pegar já essa 1h30 é baqueante. Vamos dizer assim, deu para aguentar os primeiros 15 minutos, assim, com uma certa tranquilidade, conforto, né? Acho que 10 minutos com conforto, até os 15 minutos foi assim, começando a sentir a perna adormecer, e dos 15 minutos em diante foi bem difícil, porque a perna adormeceu, começou a formigar. o cóccix, assim, a posição onde o peso ficava apoiado, aqui na parte do quadril também eu comecei a sentir. Mesmo sentadinho na almofada, né? Que Tem a almofada, o Zafo, que é a almofada que faz o zazen. Então a gente sentiu assim bastante, mas foi uma experiência bastante legal, porque a gente percebe que o zazen é a forma de meditar para você realmente conseguir focar o presente, Sim. conseguir driblar coisas que tiram sua atenção externa. Elas vão sempre existir, mas você não é que você vai deixar fazer de conta que não existe. Você vai apenas deixar que elas aconteçam. Sim. E não te atrapalhe. E também não deixar o corpo dominar a mente e a gente desistir. E aí, por último, a gente conseguir fazer com que a dor também ela vai atrapalhar, mas que a gente consiga cada vez mais controlar isso, né? Da dor tá ali e cada vez atrapalhar menos. É claro que no começo, gente, é uma dor que a gente não consegue controlar tanto assim, vai chegando mais próximo. Treino, né? Vai chegando mais próximo do fim do tempo. A gente teve uma vez que a gente parou, teve que dar uma descansadinha para voltar, voltou. Porque realmente é bem difícil para quem não está acostumado. Uma vez que eu não consegui levantar porque adormeceu, começou a dar choque, né? Legal também que desse templo, né, mais de 600 anos, né? É uma construção maravilhosa, linda. É uma história que tem, né, o templo é lindo. Lindo, gente. Eu assim me sentia como se estivesse naquele filme lá, O Último Samurai. Eu também. A gente olha, ele tem uma pracinha assim, gente, né? Maravilhoso. E a construção toda em volta e a entrada. É assim, parecia que eu estava realmente num filme, num desses filmes que a gente assiste. E uma energia tão boa, né? É indescritível, é muito bonito o local. Uma energia positiva, assim, maravilhoso. A gente conviveu com pessoas do mundo inteiro, né? Então assim, tinha italianos, tinha gente da França, tinha da Argentina, tinha gente da Islândia, tinha a líder, né? Ela estava 20 anos nos Estados Unidos. Então assim, nós do Brasil. Então assim, gente do mundo inteiro e todo mundo ali em harmonia. A língua que se falava é a língua comum, né? Para todos, que foi então o inglês. Pela primeira vez aqui no Japão, eu fui no lugar onde eu fiquei só falando inglês. Foi até estranho, porque eu sempre tive dificuldade aqui no Japão em me comunicar com inglês com as pessoas, porque de uma forma geral, diferente, né? Onde a gente mora, não sei porquê, é interior, né? E a gente tem essa dificuldade, não encontra pessoas para falar inglês. Agora lá foi tranquilo, foram 3 dias falando basicamente só inglês. Inclusive, vários japoneses que estavam nesse monastério, eles também falavam inglês para poder se comunicar com os outros, né? Então foi mais uma experiência bastante interessante. E além da diversidade de cultura, tinha também de idade. Tinham pessoas jovens, de 20 e poucos anos, como pessoas bem mais velhas. Sim, uma faixa etária bem variada lá. Vamos dizer, monastério é como se fosse uma universidade budista, né? Porque tem os templos, onde tem aí os abades, né? Os responsáveis dos templos, os monges que cuidam e vivem nos templos, mas tem um monastério que é para formar os monges, né? Os monges começam sua formação nos templos locais de suas regiões e depois eles são encaminhados
para o monastério para fazer parte do seu aprendizado. E lá tem o que podemos comparar essa universidade budista, o reitor, né, que eles chamavam de Docho, né, que é o Seido Suzuki Roshi, né? Então Suzuki Roshi era o responsável lá. E uma coisa que eu queria até, né, eu coloquei para falar sobre ele na pauta, porque ele é um senhor, acho que aproximadamente 65 anos. E, bom, primeiro, pelo carisma, né? Você não precisa falar muito, ele não é um homem de muitas palavras, mas ele não precisa falar muito e nem a gente precisa conversar muito com ele para perceber como ele é uma pessoa carismática. Segundo, que mesmo não sendo tão expansivo como nós ocidentais muitas vezes achamos que tem que ser uma pessoa carismática, ele conquista as pessoas de uma forma tal que as pessoas o admiram e querem segui-lo. E muitas vezes isso é que traz à tona, né, muitas das pessoas que estão lá querendo se tornar monges, né, que foi até inclusive o que o monge Koei, né, que estava com a gente lá, comentou. Então a ideia de fazer esse vídeo foi compartilhar essa experiência com vocês e agradecer também o monge Koei aí por ter nos convidado, ter dado essa possibilidade, né, oportunidade, e acompanhar a gente aí durante esses dias. Ele ajudou nos orientando, sempre falando, olha, tem um livrinho, né, pra gente seguir as sutras para rezar nas cerimônias e tudo mais. Ele sempre estava ali do lado, ó, vai lá em tal página, lê lá, tá ali, faz assim, vai ali. Então ele sempre nos orientando ali. E foram dias ótimos, foram dias que a gente aprendeu muito, o aprendizado foi excelente, que inclusive eu vou carregar pro resto da vida e vou inclusive introduzir bastante coisas no meu dia a dia para ver se eu consigo melhorar, né? Continuar minha caminhada de evolução no dia a dia. Bem, estamos meditando em casa. E não se esqueça, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal e dê um clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado, tenha uma vida produtiva e até a próxima!